Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá, tudo bem? O tema desse resumo é a política de implementação dos cursos superiores de tecnologia no estado do Rio de Janeiro. Esse resumo ele foi feito por mim, Thaís de Oliveira Marcelino, em coautoria com a Jeane Emília Coutinho. Nós duas pertencemos à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares, sou bolsista CAPES, mestre em Turismo e Hospitalidade e pós-graduando em Gestão Educacional. A Jeane é mestranda no programa de pós-graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares, é pós-graduada em Gestão Educacional, é pedagoga na Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, e professora de Educação Básica da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias. Bom, esse trabalho ele está relacionado ao projeto Guarda-Chuva do nosso grupo de pesquisa, que é o GTPS, Grupo sobre Trabalho, Política, Educação e Sociedade, que tem como coordenador o professor doutor José dos Santos Souza. E as nossas pesquisas, da minha do doutorado e da Jeane do mestrado, estão alinhadas ao projeto de pesquisa Guarda-Chuva do nosso grupo de pesquisa, que tem como tema a materialidade da Política Nacional de Ampliação e Diversificação da Oferta da Educação Profissional e Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro. Para compreender o nosso objeto de análise, consideramos importante a contextualização sócio-histórica a partir da crise orgânica do capital, que teve as suas bases de acumulação do modelo taylorista-fordistas comprometidas na década de 70. E, diante disso, precisou reorganizar a vida em sociedade para que suas bases de acumulação fossem mantidas, dando espaço ao modelo toyotista. O capital ele é um sistema financeiro que objetiva de forma contínua aumentar as taxas de lucro através da extração da mais-valia. E para isso ele vai gerar crises cíclicas que acabam por afetar a vida da sociedade, aumentando a taxa de desemprego, desvalorização da força de trabalho, enfraquecimento da luta sindical, degradação ambiental, dentre outras características, né? E a crise cíclica também vai afetar o universo educacional, a fim de trazer transformação para reorganizar essa força de trabalho, para que esta força de trabalho esteja alinhada aos interesses do capital. Isso fica perceptível diante de políticas públicas que direcionam a educação a serviço do sistema capitalista. É, Outra característica importante é compreender a influência neoliberal na vida em sociedade, né? O neoliberalismo ele vai se consolidar como uma outra alternativa política, econômica, social e jurídica para responder essa crise econômica no mundo capitalista. E uma das principais características neoliberais é é é a retirada desse estado de bem-estar social para o alinhamento do Estado com os interesses da burguesia, né? E no aspecto educacional, esse alinhamento aos interesses da burguesia é transformar essa educação numa educação mais enxuta, mais flexível aos interesses do capital, sempre ah, dando prioridade à ideologia do empreendedorismo e é uma ideologia de precarização da educação, sempre em detrimento, né, da classe de trabalhadora.
E essas mudanças são significativas para a gente perceber essas transformações no ambiente educacional e como a educação, ao longo dos anos, desde a crise orgânica do capital, tem se colocado a serviço dos interesses econômicos que tende a promover, né, a mercantilização da educação e promover a cada dia mais uma educação a serviço do capital. Aqui, né, a gente apresenta esse gráfico para mostrar o que a gente entende como contra-reforma da educação, né? Esse termo contra-reforma a gente fala baseado nas concepções teóricas gramscianas, que entende como contra-reforma da educação todas as ações que têm como objetivo reorganizar a vida em sociedade para manter a posição ideológica da burguesia, né? E no campo educacional, essa contra-reforma acontece através dessas políticas públicas que se apresentam ideologicamente como novas, mas elas têm o efeito de manter os interesses da burguesia e prejudicar e precarizar a classe trabalhadora. Então, a gente tem aí, na década de 60, já existia um movimento nacional para a implementação de cursos que fossem apresentados como uma diversificação do ensino superior. Então, esse primeiro movimento é percebido nessa legislação da década de 60 para a implementação estabelecendo um currículo mínimo para os cursos de engenharia de operação. Esse curso de engenharia de operação, ele foi permitido em caráter excepcional, mas ele já representa essa movimentação para diversificar e flexibilizar o ensino. Então, esse curso de engenharia de operação, ele seria um curso abaixo da engenharia, né, tradicional, com currículo reduzido e a preparação desse profissional mais flexível, mais técnico e para ser absorvido de forma mais rápida nessa indústria que estaria precisando dessa força de trabalho e uma formação de trabalho e uma força de trabalho mais barata. É, Depois a gente tem ali, apresentando ainda na década de 60, mas agora no nosso regime ditatorial militar, a Lei 5.540 de 1968, que já apresenta um incentivo governamental para garantir a formação superior mais enxuta e flexível, que atendesse aos interesses da indústria, né? Também a gente tem aí um acordo do Ministério da Educação, juntamente com o organismo internacional, que é a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que autoriza o funcionamento dos cursos profissionais superiores de curta duração. E quando a gente chega ali na década de 70, a gente tem pela primeira vez na legislação brasileira o CFE de número 1060 de 1973, já a nomenclatura desses cursos superiores de tecnologia. E o que seriam esses cursos superiores de tecnologia? E aí é importante perceber que já não é mais em caráter excepcional, como era lá na década de 60. Na década de 70, a gente já tem aí essa nomeação para esses cursos. Então, os cursos superiores de tecnologia, eles são cursos de curta duração, são cursos que são oferecidos como uma diversificação do ensino superior e cursos que não têm obrigatoriedade de pesquisa e extensão. Então, é uma formação rápida, enxuta e flexível, e a ideologia desses cursos pregada para essa classe trabalhadora que vai ter acesso a esses cursos
é de que esses cursos vão oferecer uma atualização para a educação dessas pessoas que estão ali no quadro de desemprego estrutural, que é provocado pela crise do capital, e que elas serão absorvidas de forma mais rápida no mercado de trabalho. Bem, seguindo, a gente entra na década de 90, onde no governo de Fernando Henrique Cardoso teve uma maior expansão dos cursos superiores de tecnologia. E o boom desses cursos foram no governo Lula e Dilma. Então é nesse período que os cursos superiores de tecnologia eles surgem através do decreto 2208 de 1997. Lembrando também que um marco histórico muito importante é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 9.394 de 1996, que demarca ali a formação geral e uma formação profissional e tecnológica no Brasil. Então, a gente tem esse decreto aí, que é o 2208, que institucionalizam os cursos superiores de tecnologia. Então, atendendo a LDBN, que vai dar um caminho formativo para a educação profissional no país, o Brasil começa a implementar programas para a expansão da educação profissional, que é o caso do PROEP. Então, o PROEP, que é o Programa de Extensão da Educação Profissional, ele está respondendo a essa deliberação da LDBN. Então, o PROEP ele tinha o objetivo de criar redes estaduais de educação profissional e tecnológica. Muito importante também perceber que o PROEP ele é financiado por organismos supranacionais como o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em acordo com o Ministério da Educação e o Fundo do Trabalhador. Então, o BID financia uma parte do dinheiro para implementar esse programa de expansão da educação profissional no Brasil, juntamente com o MEC, que é o Ministério da Educação. Né? E mais à frente a gente vai ver na legislação que o final desse programa já é a instituição do sistema de avaliação da educação profissional e tecnológica no país. Bem, então é assim que começa a ser implementado no estado do Rio de Janeiro, né, que é o foco da nossa pesquisa, a rede estadual de educação profissional e tecnológica. Então, o primeiro passo para criar essa rede é criar a Secretaria de Educação Tecnológica, e essa secretaria cria a Fundação de Apoio à Escola Técnica, que ela é regulamentada pela Lei 2.735 de 1997, ok? E é assim que é implementada a rede estadual de educação profissional e tecnológica aqui no estado do Rio de Janeiro. Esse gráfico aqui a gente trouxe para mostrar a estrutura organizacional da rede. Então, como a gente já tinha informado ali, né? Então, a gente tem a Secretaria de Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria a Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, e é assim que se estabelece essa rede. Então, a rede é dividida por Centro Vocacional Tecnológico e escolas técnicas estaduais. Então, elas são subordinadas à Diretoria de Informação Inicial e Continuada e à DDE, Diretoria de Educação Básica e Técnica. E tem as FAETERGs, as FAETERGs e os ICERGs, que são responsáveis pela parte da educação, pelos cursos superiores de tecnologia. Bom, aqui a gente conclui que
essa educação ofertada para a classe trabalhadora, e como ela se manifesta aqui no estado do Rio de Janeiro, se assemelham, ao que o Gramsci fala de educação interessada, uma educação que atende aos interesses da burguesia, formando indivíduos para manter a hegemonia dessa classe dominante. Isso se difere de uma proposta de uma educação unitária, uma educação que conscientiza o trabalhador sobre o seu próprio trabalho e como esse trabalhador se relaciona com o ambiente em que ele vive, tornando-se um ser pensante. A gente também entende que essa política ela é uma ferramenta de ofensiva do capital contra a classe trabalhadora e é uma materialização da formação de um trabalhador de um novo tipo conformado com desemprego estrutural e informalidade. Bom, a gente deixa claro que a nossa pesquisa está em andamento, ainda temos muitas discussões para fazer diante desse tema. Agradecemos a sua atenção. Nosso contato está na tela se você quiser conversar com a gente, conversar sobre o nosso objeto de análise. E aqui embaixo a gente tem a área das perguntas, então esperamos as suas perguntas para que a gente possa manter o diálogo. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.